Bom, pessoal, boa noite. A gente está aqui... Boa noite, Fábio. A gente está aqui mais uma vez, dessa vez, assim, numa aula extra, todos de férias já, praticamente, só temos 4 ainda, dependendo dessa avaliação, mas eu tinha um compromisso com vocês de ver todo o conteúdo. E ficou um restinho do Direito do Brasil, da República, que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Ainda existe uma parte que eu dediquei como se fosse o direito no futuro, né? E para isso eu selecionei alguns livros, alguns textos que eu já disponibilizei de Cigará e disponibilizei também a gravação que eu fiz no semestre passado sobre a discussão sobre esses textos. E aí a gente vai falar nesses textos sobre o direito penal do inimigo, um tema sempre recorrente, né? A questão da governabilidade, isso no âmbito do direito constitucional, né? Do direito público como um todo, e vai ver também a questão da possibilidade de se tratar, de fazer história do direito sendo contemporâneo com os fatos jurídicos que estão acontecendo, e o perfil do profissional do direito. Então, basicamente, esses textos que a gente colocou para vocês, e aí eu sugiro, quem não leu, que leia, porque a gente faz um resgate do passado, a gente vem até falando sobre o direito, como ele está se manifestando hoje, mas a gente precisa também ver o que é que pode ser produzido, pode ser discussão jurídica no futuro, certo? E esses textos são importantes também nesse sentido, tá certo? Bom, hoje a gente vai fazer esse fechamento, e aí depois a DR final, e antes disso também a avaliação substitutiva desses 4 que eu mencionei aqui. Onde a gente parou especificamente? A gente estava falando dentro do direito da República, né? Então, vocês observam aí, a gente falou sobre o advento da República, os marcos legais principais, né? A República chegou depois de um longo reinado de Dom Pedro II. Diziam até que os primeiros presidentes brasileiros eram menos republicanos do que o próprio Pedro II, que tinha esse ideal republicano. Claro, ele não era totalmente simpático, porque ele era um monarca, né? Mas muitas das ideias ligadas à República eram mais defendidas por Dom Pedro II, particularmente, do que por muitos dos militares que iniciaram a nossa história republicana. E a gente falou sobre o Código Penal, como ele impregnou o racismo, a discriminação racial que já estava consolidada a partir da escravidão, né, centenária aqui no nosso país. A gente falou também que a Constituição veio depois desse Código Penal, até chegar ao Código Civil de 1916, o rompimento do cordão umbilical, o último que a gente tinha com Portugal, porque a gente ainda utilizava as ordenações filipinas aqui para tratar de alguns assuntos no âmbito do direito civil, né? Isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, na segunda década do século XX, né? Vejam como a gente teve que aguentar tanto tempo essa situação. E aí a gente chegou na Constituição de 1934, né? Uma Constituição e aí foi o ponto que a gente parou, uma Constituição muito marcada pela influência da chamada Constituição de Weimar, né, sobre o qual o Grupo 5 tratou, né, na aula passada. E aí, nesse momento é que eu chamo a atenção para vocês sobre as características dessa Constituição de 1934. O que a gente tem de mais destacado dessa Constituição? Primeiro, a exemplo do que aconteceu com a Constituição de Weimar, a gente vai ter uma construção de um Estado social, né, mais decorrente, né, justamente da crise do Estado liberal, que
foi causada pela quebra da Bolsa de Nova York, pela recessão econômica que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e pela preparação política que estava ocorrendo em relação ao jogo de interesses que terminou redundando na Segunda Guerra Mundial, né? Então, dentro desse caminho de circunstâncias é que a gente vai ver frutificar uma Constituição que instaurava um Estado social. Mas, assim como aconteceu com Weimar, a nossa Constituição de 34, ela também não teve uma vida longa de efetividade, pelo menos. A de Weimar permaneceu durante o nazismo, mas simplesmente porque Hitler não dava a menor importância à Constituição, né? Ele era a Constituição, a exemplo do que outros presidentes posteriormente terminaram assumindo, né? Eu sou a Constituição. No âmbito da Constituição de 34, existem alguns aspectos interessantes. Primeiro, a substituição do individualismo pelo corporativismo. Então, aquele individualismo que marcava o Estado liberal, ele vai ceder, em alguma medida, ao corporativismo. A ideia de que, no âmbito das organizações de trabalhadores, né, de ofícios, é que se dava a revelação do caráter de cidadão, né? Para vocês terem uma ideia a que ponto chegou a defesa do corporativismo, vejam aqui esse dispositivo da Constituição de 34. Dizia o artigo 23, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, até aí nenhuma novidade, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, nada diferente, e aí vem a situação curiosa, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que ela indicar. Então, as organizações profissionais, elas tinham como se fosse uma cota na composição da Câmara dos Deputados. Então, é como se uma parte da Câmara dos Deputados, de acordo com a Constituição de 34, fosse constituída pelas organizações profissionais. É como se assim, o sindicato ele pode ele tem um condão de indicar tantos representantes, né? Veja o que diz o parágrafo 3º desse mesmo artigo. Os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária por sufrágio indireto das associações profissionais comprimidas para esse efeito e com os grupos afins respectivos, nas 4 divisões seguintes. Então, tinha a divisão da lavoura e pecuária, a divisão da indústria, a divisão do comércio e transportes e a divisão das profissões liberais e funcionários públicos. Cada uma dessas organizações profissionais tinha o seu quinhão dessa parte que cabia da Assembleia Legislativa, aliás, do Parlamento, para os seus representantes, né? Então, vejam como é diferente do que acontece hoje. Ou não tão diferente, porque também a gente convive hoje com bancadas, né, pessoal? Às vezes, bancadas em que há uma fidelidade maior no âmbito das bancadas do que a fidelidade partidária. As pessoas se identificam muito mais com essas bancadas, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada, né, do agronegócio, enfim, das indústrias, a bancada do MP, não tem bancada, tinha poucos representantes, porque o próprio Ministério Público é impedido de exercer função partidária, político-partidária. Então, a gente tem bancadas que, de alguma forma, não é a bancada que indica os seus representantes, mas, de alguma forma, as pessoas são eleitas a partir dessa representatividade, certo? Então, assim, não é uma coisa muito diferente do que a gente vive hoje na prática, tá certo? E, obviamente, aí a gente vai fazer um link com a Constituição de Weimar, que representou um marco no âmbito das constituições para garantir os direitos sociais. Não foi a primeira que o fez, que a gente muitas vezes esquece a importância da Constituição mexicana do finalzinho da segunda década do século XX, que essa, sim, se apresentou como pioneira na preocupação com os direitos sociais.
Mas a Constituição de Weimar trouxe uma pegadinha, que foi justamente a possibilidade de centralização de poder nas mãos do Reich, do presidente do Reich. Então, o que Hitler terminou utilizando com muita maestria, né, com muita sabedoria, muita esperteza, como, por um lado, dava os direitos sociais, concedia os direitos sociais, por outro, centralizava o poder nas mãos do presidente. E aqui não foi diferente, né? A gente teve a Constituição 34 com essa possibilidade, e aí, pouco depois, em 37, a gente já teve a Constituição de 37 outorgada por mais uma Constituição outorgada na nossa história, né? Outorgada por Getúlio Vargas, que aí fugiu dessa inspiração da Constituição alemã para adotar o modelo polonês, como a gente vai ver já já. Mas vejam outros marcos importantes no âmbito da Constituição de 34, pessoal. O voto secreto e das mulheres, né? A criação da Justiça do Trabalho, por isso que muitas vezes a gente vê Getúlio Vargas como, inclusive, um dos presidentes mais longevos, né, na nossa história, o presidente mais longevo, na verdade, porque governante mesmo do Brasil, o mais longevo foi o monarca, né, foi Dom Pedro II. Mas Getúlio Vargas muitas vezes é visto como o pai dos ricos e a mãe dos pobres, porque a um só instante, né, ele tinha essa dupla face de garantir os direitos trabalhistas, mas, de alguma forma, também salvaguardar os interesses empresariais daquela indústria que ele pretendia ver estabelecida aqui no nosso país. Essa foi a primeira Constituição a estabelecer a regulação da ordem econômica e uma seção específica para o Ministério Público, por isso que a gente tem que prestar essa homenagem especial à Constituição de 34, certo? Logo depois da Constituição de 34, 3 anos depois, para ser exato, a gente teve a Constituição outorgada de 1937. E aí, obviamente, como toda Constituição, vocês vão observar, inclusive, na Constituição da ditadura militar de 67, 69, no Brasil, a gente tem uma preocupação formal com a legitimidade democrática, né? Então, essa de 37, particularmente, ela previa plebiscitos e havia uma previsão assim, muito frequente de plebiscitos, tudo podia ser objeto de plebiscito, era como se incentivasse essa prática. Mas, no fundo, era apenas uma preocupação formal. É como a prática plebiscitária pregada na Venezuela por Hugo Chávez, né? Hugo Chávez utilizou vários plebiscitos para, teoricamente, colher a opinião popular sobre assuntos importantes na sua gestão. Mas, em alguns instantes, em alguns pleitos em que ele saía derrotado, a primeira postura após o resultado da eleição era convocar um novo plebiscito. Então, é como se ele não soubesse acatar a decisão soberana daqueles que votavam nesses plebiscitos. E isso de fato é prejudicial, isso não combina com a própria vontade popular, né? Então, tínhamos uma preocupação formal com essa legitimidade, né? Mas vejam só, olha o nível do fechamento da abertura democrática. O artigo 12 da Constituição de 37, chamada a polaca, porque tinha inspiração da Constituição polonesa, né, contemporânea, dizia o seguinte: o presidente da República pode ser autorizado pelo parlamento a expedir decretos-leis mediante as condições e nos limites fixados pelo ato de autorização. Ah, professor, mas ele tinha que ser autorizado pelo parlamento. Só que o que foi que Getúlio fez? Fechou o Congresso, e aí o parlamento ficou em sua mão, né? O que essa autorização do parlamento tornou-se desnecessária, porque, de fato, era ele que se dava o poder de expedir decretos-leis. E se vocês observarem, logo mais a gente vai ver, o Código Penal é decreto-lei, o Código Eleitoral dessa época é decreto-lei, o Código de Processo Penal é decreto-lei, tá certo? Então, vejam que tudo era resolvido a partir do mando do presidente. Vejam o artigo 177.
Dentro do prazo de 60 dias, a contar dessa Constituição, poderão ser aposentados ou reformados, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impuser a juízo exclusivo do governo, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. Servidor público, se você não convier ao regime, ou porque você não está fazendo o que o regime interessa, o presidente interessa, esse governo interessa, ou porque você, militar, não está cumprindo as ordens, mesmo que lhe pareçam abusivas, do governo central, você vai ser aposentado ou reformado. Vejam que o poder que era colocado nas mãos do presidente, né? E aí, artigo 180. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis, mais uma vez, os decretos-leis, sobre todas as matérias da competência legislativa da União. Vocês devem ter visto lá a introdução, né? A questão das emendas à Constituição, de acordo com a Constituição de 88. Eu tenho as emendas como... Eu tenho um limite às emendas, então as emendas não podem emendar tudo, e eu tenho um limite às medidas provisórias, que é como se fosse um substituto desse decreto-lei, porque tem força de lei também, mas nas medidas provisórias, pelo menos atualmente, de acordo com a Constituição, eu não posso ter medida provisória que regule sobre determinados temas. Aqui não. Vejam que a definição de crimes foi feita por um decreto-lei, tá certo? O que é verdade, por exemplo, em relação à medida provisória, atualmente no nosso sistema jurídico. Artigo 96, parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento. Se este a confirmar por 2/3 de votos, ficará sem efeito a decisão do tribunal. O que isso significa, pessoal? O tribunal declara uma lei inconstitucional e se o presidente for contrariado ou achar que essa lei ela defende interesse nacional de alta monta, seja lá o que isso queira representar ou queira dizer, ele pode simplesmente submeter essa decisão judicial ao parlamento para que esse parlamento possa derrubar essa decisão. Então, é como se a gente estivesse diante de um tribunal subserviente ao interesse do governo central. Vejam o nível de pouca abertura democrática que se experimentou a partir da Constituição de 37, certo? Então, a gente coloca aí autoritarismo marcante, decretos-leis, aposentadorias compulsórias de defesa dos servidores públicos, leis constitucionais. A gente viu também na Constituição de 37 a unidade sindical ser estabelecida, obviamente, com um sentido muito claro de que era mais fácil controlar os sindicatos se houvesse só um sindicato, porque você negociava exatamente com o presidente do sindicato, com o representante do sindicato. A gente não tinha necessidade, a gente não tinha a possibilidade de ter sindicatos com o mesmo objeto laboral, né? Então, a gente não podia ter 2 sindicatos de servidores da indústria têxtil, certo? Tinha só um em cada circunscrição. E a Constituição de 37 também estabeleceu a criação nesse âmbito, criação da consolidação da lei do trabalho e do salário mínimo, certo? Também uma grande conquista da era Vargas, ok? Bom, aí eu pergunto a vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se já estão presentes, aqueles que vão fazer a quarta avaliação substitutiva. André está aqui? Ainda não. Gabriel Henrique? Ainda não. Paulo Félix? Estou aqui, professor. Ô, Paulo, pronto. Paulo, vou começar a explorar você aqui sobre o texto, né? A gente trouxe aqui para vocês discutirem
o texto de Oliveira Viana sobre a organização da democracia e o problema do sufrágio. Eu já tinha colocado para vocês esse texto para a gente discutir, aí vai calhar, porque a gente vai ter esse apoio, né, auxílio de luxo aqui de vocês próprios que estudaram o texto mais especificamente, né, os 4 que vão fazer a avaliação substitutiva. Paulo, você teve a curiosidade de saber quem era Oliveira Viana? Acho que a minha internet está meio ruim. Puxa. Tá tudo. Se você quiser deixar só o som, tá ok por mim. Já que a internet está com esse problema, que aí talvez facilite. Sim, professor. Eu não fui pesquisar exatamente o autor, eu me detive mais ao tema, entendeu? Aí fui Beleza, dar uma então, pesquisada tranquilo. no tema. Tranquilo. E aí tem algumas passagens aqui que me chamaram muita atenção. Por exemplo, como é que você encarou a posição de Oliveira Viana em relação ao sufrágio universal? O que é que ele achava do sufrágio universal? Assim, para ser bem sincero, professor, foi até um convite à reflexão, sabe? Porque a gente vê tanta coisa no dia a dia e acaba passando despercebido. A gente não para ter realmente um pensamento crítico em relação àquilo que acontece todos os dias, né? Em determinadas situações. E fica difícil discordar dele. Quando a gente pega o que ele fala e pega a realidade, fica bem difícil discordar. Eu não sei se especificamente utilizando o método que ele utilizou de querer obrigatoriamente que existam associações cooperativas ou algo do tipo para que possa existir uma comunidade e a partir daquilo ter aquele pensamento, ter aquele valor democrático propriamente dito, né? Mas ele é a favor ou contra o sufrágio universal? Da forma que foi imposta, sem ter uma educação prévia da população, eu entendi que ele é contra. Perfeito. E é interessante você ter dito, ter falado sobre essa questão. Às vezes a gente acha algo tão natural, né? O sufrágio universal, é claro, é uma coisa que deve ser defendida. O voto, todo mundo deve votar, né? Mas quantos de nós já refletiu assim, poxa, a gente só elege esse povo que está nos representando aqui porque o povo não tem educação política, né? Então vota porque fulano é mais bonito, vota porque Beltrano tem um discurso populista, vota porque Cicrano é amigo ou deu uma ditadura, né? Então, será que a gente tem que começar a pensar sobre a questão da limitação do voto, né, do sufrágio, a determinadas pessoas que sejam mais capazes de escolher melhor nossos representantes? E aí eu já passo a palavra para a Tamires e pergunto a você, Tamires. Quando Oliveira Viana defende, aliás, critica a questão do sufrágio universal, ele quer dizer que as pessoas, só as pessoas alfabetizadas, ou todas as pessoas alfabetizadas, esse deve ser o critério para o exercício do sufrágio? É a questão pura e simplesmente da alfabetização? O que é que você acha? Oi, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Não, na verdade, ele faz uma distinção entre esses dois tipos de conhecimento. Ele diz que, na verdade, o conhecimento político nada tem a ver com a alfabetização, né? Essa formação tem muito mais a ver com a capacidade de solidariedade, tanto é que ele coloca... A princípio, eu confesso que eu fiquei um pouco indignada com ele, porque eu tive a sensação de que ele ia... Como ele compara com o regime da Inglaterra, né? Ele fala que a população da Inglaterra tem uma consciência política um pouco mais avançada, que eles
já trazem, né, culturalmente essa educação democrática de forma mais eficiente, e ele diz que eles têm uma tendência maior a votarem na aristocracia, eu fiquei incomodada. Eu achei que ele ia defender isso, né? O voto daqueles que tivessem um nível cultural em termos de formação mesmo educacional mais avançado, mas não. Ele fala sobre consciência mesmo política, de você saber escolher de maneira consciente aqueles que vão exercer seu papel à frente da sociedade, que possam, de fato, garantir condições mínimas para a população de modo geral. E, para isso, você não precisa de alfabetização, você precisa de outro tipo de conhecimento que, segundo ele, no Brasil, a gente só começa a ter, e mesmo assim, apenas na zona urbana, né, com o sindicato, que seriam organizações que, de certa forma, eu discordo um pouco dele, mas eu explico já, mas seriam organizações que visam a essa ideia de formação de uma consciência política. Mas ele não se restringe aos sindicatos, ele fala de cooperativas, de ligas, de outras organizações que visem a um bem-estar coletivo. Isso eu achei legal. Depois eu entendi que a ideia dele não era uma ideia elitista, que a princípio parece, né? Ele, pelo menos para mim, pareceu, quando ele cita o exemplo da Inglaterra, que ele fala de aristocracia, que ele fala, eu não, peraí, não é possível. Então, assim, ele faz essa separação, né? E eu achei interessante, mas eu acho que o problema que ele apresenta em relação aos partidos políticos acontecem hoje também nos sindicatos, porque os nossos sindicatos têm uma, como é que eu posso dizer, uma influência política muito grande, são influenciados diretamente pela política. Então, eu percebo muitas vezes que o interesse dentro do próprio sindicato não é pelo bem-estar coletivo, são interesses particulares também. Então, eu já presenciei, eu sou professora, então eu participava de assembleias no Sindicato dos Professores, e eu já presenciei situações de perceber que o interesse de quem estava à frente era diferente do interesse da massa que estava ali votando. E percebi uma insistência em conseguir mudar o posicionamento de quem, da massa, que ele chama aqui de povo massa, né, que seria de realmente o grande número. Então, acho que é isso. Responde. Perfeito, muito bem colocado. Você também não precisa concordar com tudo dele, não. Ele foi um grande estadista, assim, influente, político da época, né, da era Vargas, inclusive. Agora, várias posições de Oliveira Viana que podem até ser mais toleráveis por causa da época em que eram enunciadas, mas hoje são inadmissíveis. Ele era um eugenista, né? Então ele defendia que a raça tinha que ser purificada. Ele era contra a vinda de imigrantes europeus, japoneses, porque trariam aquilo que existe de mais vulgar a formação humana nacional, né? Ele tinha essa visão elitista, assim, eu vou dizer que tinha uma visão elitista mesmo. Ele coloca assim: o analfabetismo tem muito pouco a ver com a capacidade política de um povo, lá na página 483. O citizen inglês, mesmo analfabeto, possui um senso político e uma capacidade democrática que muitos homens da elite de outros povos civilizados não possuem. E fica clara a sua ligação com assim, tendo como modelo a política inglesa. Pois não, Celina? Pelo que os colegas falaram, aí o autor ele defendia essa questão de sindicato, de cooperativas, porque seriam pessoas que seriam representantes de uma maioria que estaria numa situação talvez assim um pouco mais difícil em relação a outros. Mas eu acho que nesse período, eu acredito muito que nesse período, o sindicato cooperativa, elas tinham um funcionamento, uma ideologia diferente do que existe hoje. Assim, hoje em dia, eu acho que,
principalmente direção de sindicato, eles estão muito, muito ligados à política e às vezes é muito para interesse próprio. Assim, eu acho que é essa diferença do sindicato de quando esse autor falava do de hoje, né? Concordo, Sueli. Inclusive, é aquilo que também se falou. Ele faz a crítica ao partido político, né? Mas os sindicatos também são merecedores das mesmas críticas. E aí, agora eu pergunto a Paulo. Se o sufrágio, se ele não admite que o sufrágio seja universal, quem é esse cidadão ideal que deve ser detentor do direito de votar, segundo Oliveira Viana? Paulo. Eu acredito, professor, que Tamires colocou muito bem isso, né? Que é justamente aquela pessoa que tem aquela noção da coletividade, do direito, pelo menos mínimo, dos mais desfavorecidos socialmente falando. Esses são os que deveriam estar lá para eleger os líderes políticos, digamos assim, e esses líderes políticos deveriam destoar dos que votam neles. Mas ele disse uma especificidade desse cidadão. Quem é que deveria votar? Você sabe, Tamires? Sim, é quem tivesse inserido em algum tipo de organização de interesse coletivo. Ou sindicato, ou uma liga, ou uma cooperativa, e ele compara essas organizações à Ágora Ateniense, porque a justificativa dele, eu gosto da justificativa dele, porque eu concordo com essa ideia, é que essas organizações, diferentes das nossas escolas, que não preparam de fato as pessoas, né, para essa consciência em relação ao voto, na verdade eu vejo o povo brasileiro como muito banalizador do voto em si, parece que não entende muito, claro que eu estou generalizando, né, mas a gente percebe em muitas pessoas, e são muitas mesmo, eu acho que eu diria uma falta de esperança até em relação ao poder do próprio voto. Eu sou um só, né? Ou então eu percebo em escala menor também. Eu faço parte de uma escola, a gente vota para a direção da escola e as pessoas não dão importância àquele voto, não entendem que aquilo ali vai melhorar ou piorar as condições daquele ambiente em que a gente trabalha, em que os rapazes estudam, né? Enfim. Então, o que ele fala sobre a questão da ágora é que seria um ambiente em que a massa poderia exercitar cotidianamente a sua cidadania, né? Cidadania não, poderia exercitar cotidianamente a prática da democracia. Então, ali haveria discussões mais frequentes em que as pessoas se veriam na condição de atuantes mesmo politicamente, num âmbito mais estreito, mas compreendendo a importância da sua participação na política de maneira mais ampla também. Então, seria uma espécie de escola preparatória para a atuação na cidadania em termos mais amplos, pensando na sociedade de modo geral, no país, nos estados, nos municípios. Perfeito, Tamires. Inclusive, aqui lá na página 437, ele coloca assim: justamente por isso é que eu só concederia o direito de sufrágio ao cidadão sindicalizado, ao homem do povo que fosse molécula de qualquer associação de interesses extrapessoal, econômico, beneficente, artístico, mesmo esportivo, né? Como você falou, liga, sindicatos, cooperativas, sociedades, etc. E aí, eu queria já chamar Gabriel aqui, que eu já vi que já levantou a mão, Gabriel Costa, sobre a própria crítica que ele faz às oligarquias. Você conseguiu identificar, Gabriel, essa crítica? Perdão, professor, eu não compreendi a pergunta. Você identificou a crítica que ele faz às oligarquias, ao governo das oligarquias? O que eu peguei da crítica que ele fez foi justamente relacionado com isso que a gente acabou de comentar, né, que seriam pessoas que não estariam solidarizadas com a questão da sociedade, né? Elas estavam defendendo interesses próprios, né, ou de poucos que
é justamente o que ele remedia ali, tudo que ele propôs evitar no papel do que ele chama de democracia, né? Que o senhor acabou de falar sobre que aqueles deveriam ser moléculas, né? E ele cita para não serem átomos, né? Que a gente vê a ausência de pensamentos altruístas, né? Que são o que a gente vê mais ali no pensamento daqueles que são participantes de clãs, de famílias, ligas, grupos, sindicatos, etc, né, que ele fala até que é na fórmula de Stirner, né, que o grupo não te possui, tu é que possuis o grupo e dele te serve, né, que é justamente nas oligarquias ali a gente vê associações de egoístas e não daqueles que buscam pelo bem da coletividade, que seria o que ele entende realmente por democracia, o que as eleições deveriam buscar com os eleitores, né, separando o sufrágio universal do igual, né, de quem pode ser votado e de quem deveria votar. Foi mais ou menos o que eu entendi. E você acha que ele faz a identificação da oligarquia, o surgimento da oligarquia aconteceu com o surgimento da República ou é anterior? Eu acho que é anterior, porque desde o princípio, né, desde antes desse surgimento da República, a gente já não já veio, os governantes já vieram de fora, né? Então a gente já não conseguiu escolher de maneira correta aqueles que iriam brigar, ou lutar, ou defender os interesses daqueles que aqui habitavam, né? Então acho que por isso surgiu antes do sentimento da criação da República. Perfeito. Olha o que, é que ele coloca aqui na página 482. Nós, na verdade, nunca tivemos governo praticamente democrático. Pelo que nos ensina a nossa tradição histórica, fomos sempre governados na colônia e no império oligarquicamente, né? Então, assim, a gente herdou esse atributo lá que passou pela colônia, pelo império, em que era a elite rica que ditava os caminhos do Estado, né? A partir desse poderio oligárquico. Até hoje a gente experimenta as forças da oligarquia, e não são só as oligarquias do Nordeste, como se colocam, não, né? A gente tem a oligarquia em todo o Brasil. Então, basta ver quem são os políticos que são eleitos. Se eles não, geralmente são ligados a grupos familiares, né? É o senador que é eleito e coloca como suplente a mãe, a esposa, o tio, ou aquele que financiou a campanha, ou ou o governante que chama filhos, mulher, cunhado para exercer funções de governo importantes, né? Essa é a formação da oligarquia. Perfeito. Ele fala também da questão do absenteísmo eleitoral, lá na página 482, da mesma forma, que é um absenteísmo que a gente experimenta até os dias de hoje, né? Vejam que é um texto muito sedutor, né? Esconde alguns problemas, claro, mas a gente tem que verificar em que contexto ele foi escrito, né? Ainda para Gabriel, que eu já fiz as perguntas aqui para Paulo, para Tamires, volto já a vocês. Lá na página 484, ele já define o sufrágio universal e o sufrágio igual é anticientífico quando aplicado sistematicamente ao nosso povo. E aí, como é que você encarou aí, que pode sumariar, resumir para a gente, os sistemas eleitorais plurais que ele defende? Como é essa pluralidade de sistemas eleitorais que ele defende? Como é que funcionaria? O que eu compreendi aqui do que ele disse, né, é que ele defendia que as eleições deveriam ser feitas por grupos separados, né? Então, o eleitorado que fosse eleger deputados federais e senadores não deveria eleger também deputados estaduais ou vereadores, por exemplo, porque, né, composição diferente disso aí, eles dariam uma
abrangência maior aos interesses da sociedade, não ia deixar que formasse uma oligarquia em que o interesse de alguns poucos prevalecesse, né? Justamente quem tivesse maior força, logicamente, iria colocar os seus governantes em todos os segmentos, né? Justamente por isso também ele defende que o chefe do governo nacional também deveria ter um eleitorado diferente. Então, isso aí ele trouxe até para o chefe do Poder Executivo, né? Como eu acabei de falar, e aí é o que eu entendi de seria a pluralidade dos grupos que formariam os eleitorados. Perfeito. E como é que vocês se sentem quando vocês leram essa frase aqui? Esta preocupação uniformista, igualitarista, que dá a mesma capacidade eleitoral ao sertanejo da Cachoeira do Roberto, cujo nível de vida e de cultura é o mais miserável do mundo, segundo Luxemburgo, e ao cidadão do Rio ou da Pauliceia, instruído, lido em jornais, socializado pelo sindicato de classe, conhecendo a assistência do governo, as instituições de previdência e os seus favores. É esta preocupação uniformista e igualitária que tem feito fracassar as experiências de democracia no Brasil. Como é que você se sente em relação a isso? É para qualquer um, professor? Não, para vocês três. Não, André já um chegou? nós... Já... Nós três. Pois é, Laura. Professor, Pois não, Tamires. Eu achei um pouco contraditório, em certa medida, com relação ao que ele vinha dizendo, né? Que como é que se diz? Viu como ele é elitista? Viu como ele é elitista? Como ele é elitista, ele é. Mas ele não é no sentido em que eu pensava. Ele tem os preconceitos, logicamente, né, relacionados a determinadas populações, nitidamente. Ele tem um apreço especial pelos anglo-saxônicos. E, no Brasil, por um grupo que se assemelha muito, né, à empáfia dos americanos, que são os... Desculpem se existe algum paulista aqui, perdão. Mas a gente percebe que há muito preconceito, né? Eu sou do Sudeste e então eu falo com conhecimento de causa. Há muito preconceito em relação ao Nordeste, ao Norte, mas acho que especialmente em relação ao Nordeste, né? Como se o Nordeste fosse necessariamente formado por ignorantes. E não é por aí. Mas não é mesmo. Mas em certa medida, eu achei contraditório, porque primeiro ele tem algumas contradições no texto, né? Por exemplo, ele fala da questão do sindicalizado, mas em seguida ele se corrige. Não era necessariamente sindicato. Ele fala que o conhecimento político é dissociado da alfabetização. Aí ele vem citar como exemplo os leitores assíduos de jornais que vivem em São Paulo. Então, assim, isso é completamente destoante. Só que, em seguida, ele já fala sobre a questão do conhecimento que essa galera tem quanto à organização sindical. Aí já reforça um pouco daquilo que ele vinha defendendo. Em certa medida, a gente pode até compreender, se a gente pensar que na zona rural, esse conhecimento, né, de organização nesse sentido talvez não seja tão, como é que eu posso dizer, tão presente, tão destacado. Então, de fato, com isso eu concordo, existe uma necessidade mas eu não concordo com a ideia de que isso seria uma característica do povo do interior apenas. A gente tem uma dificuldade, a gente percebe uma dificuldade absurda, generalizada no Brasil, quanto a essa noção de se sentir parte de um todo que precisa ser cuidado. Isso é generalizado, entre os bem formados, né, entre aqueles que detêm um conhecimento científico, muitas vezes avançado, e ainda assim falta a esse grupo, né, aí eu vou falar sobre Sudeste e os preconceitos enraizados em relação ao restante do país e essa sensação, muitas vezes, de superioridade que a gente percebe em vários ataques.
hoje mais nitidamente por causa da internet. Então, é uma população que como é que se diz, urbanizada há muito mais tempo, que em tese deveria ter um preparo, né, de cidadania muito mais avançado, porque já estão nisso há mais tempo, e ainda assim focam no indivíduo, focam num grupo pequeno, neles, em detrimento dos demais. Então, nesse sentido, eu discordo de forma, assim, contundente do autor, porque a gente observa no nosso país uma distância absurda entre nível de formação e capacidade de se solidarizar com um grupo, de se entender como parte de um grupo, de ter consciência, de fato, política e não de politicagem, né? Então, eu concordo com o que ele diz em relação a que nós não temos um preparo para a democracia, mas nós, de maneira geral, não é o pessoal do interior, não é a galera que tem um nível de escolaridade baixo, não, é generalizado. A gente percebe isso nas instituições de nível superior, nas pós-graduações. Então, assim, falta a nós um incentivo desde a base, né, a participar das mudanças na nossa sociedade de maneira ativa e entender que precisamos respeitar o direito do outro para termos o nosso respeitado também. Então, eu sinto falta disso em todos os grupos, não só nos que ele cita. Então, me incomodou. Eu acho ele muito, bem preconceituoso, mas o tempo em que ele viveu justifica parcialmente. Perfeito, Tamires. E assim, esses textos são importantes para que a gente possa sair da zona de conforto, né? E ver assim, o que é que as pessoas da época de Getúlio defendiam, a visão de mundo que eles tinham, né? E aí eu deixo agora a pergunta apenas, Gabriel e Paulo, se quiserem comentar, a visão que eles tinham de partido político. O Tamires já adiantou aqui. A homem de partido, aqui na página 488, a homem de clã eleitoral, né? Ele diz assim: em nosso país, os partidos políticos não são ainda associações de fins coletivos, e sim de fins egoísticos. E aí, continua: os partidos políticos, pelo menos no Brasil, nunca puderam representar o papel de agentes de formação desta mentalidade solidarista, de tipo altruísta, a que me venho referindo. E isto porque foram sempre agrupamentos constituídos para a satisfação de ambições pessoais e não para a realização de interesses coletivos e públicos. Ele escreveu isso na década de 30, 40. O que mudou de lá para cá, Gabriel e Paulo, em relação aos partidos políticos? Nada. Assim, professor, se você for ver, cada partido respeita a sua ideologia, mas de forma geral, você vai lá, é bancada do ruralista, é bancada X, bancada Y, e todos ali comungam do mesmo desejo, que é de satisfazer os seus próprios interesses. É o que a gente vê de forma geral. Claro que toda generalização é uma burrice, tem vários viés, tem várias coisas que destoam disso, mas no final das contas, o desfecho é esse. É o que a gente vê. Por exemplo, se a gente cita os ruralistas, a gente vê o quê? O meio ambiente ele fica sempre em segundo plano. Será que o meio ambiente é desejo da coletividade ou da minoria? O meio ambiente serve à coletividade. O meio ambiente faz com que vários outros parâmetros sociais sejam de bem maior para a coletividade, mas não é valorizado. E por aí tantos outros exemplos que a gente pode ter, né? Perfeito, Paulo. Quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Sim, eu concordo com o que o Paulo falou, né? Só diria que esses fins egoísticos aí aumentaram um pouquinho porque esses clãs, né, esses sindicatos, esses partidos aumentaram muito de tamanho. Então, para eles conseguirem acesso ao poder, eles tiveram que englobar mais setores ali da população. Então, só nesse sentido, mas ainda assim, eles defendem os interesses de um certo grupo que seja suficiente para mantê-los no poder, e não para realmente
governar com êxito aí a nossa sociedade democrática. Perfeito. Acho que o texto ficou bem explorado por vocês, né? Eu agradeço aí a participação especial e aqui a gente vai prosseguir para voltar aqui às discussões que se seguiram à Constituição de 37. Vocês sabem, o Estado Novo teve uma duração até o surgimento quando Vargas foi deposto, né, não reunia mais cenário político para continuar como presidente, e só que antes de ele concluir esse primeiro momento de gestão, né, olha o que aconteceu nesse período. A gente tem o Código de Processo Civil de 39, a gente tem o Código Penal de 40, a gente tem o Código de Processo Penal de 41, a gente tem o Código Eleitoral de 45. Vocês devem se lembrar que a Constituição de 37 não previa reserva de conteúdo, de matéria, para os decretos-leis. Então, todos esses códigos que, em regime de debate, de parlamento e tal, seriam naturalmente complicados para a sua aprovação, foram aprovados, né, foram, na verdade, ditados, né, foram promulgados a partir de decretos-leis por iniciativa do próprio presidente da República, pelo presidente Vargas, né? Então, muitos desses, inclusive, perduraram até bem recentemente. O Código Penal, o Código de Processo Penal, claro, coalhado de várias modificações, inclusive de alguns temperamentos que foram dados a partir da Constituição de 88, mas eles ainda estão em vigor. Ainda se discute, hoje, há muito tempo se discute a formulação de um novo Código Penal, de um novo Código de Processo Penal, mas a gente ainda trabalha com o Código Penal lá de 1940, o Código de Processo Penal de 1941, certo? Então, vejam como a gente ainda está muito atrelado a essas codificações que foram adotadas na era Vargas, principalmente nessa sua fase final. E aí veio a Constituição de 46, depois que Vargas foi apeado do poder, e a Constituição de 46, tida como uma das mais progressistas, uma das mais iluminadas da nossa história, assim como a de 34 e principalmente com a de 88, mas a de 46 teve a mesma função da de 88, restaurar a democracia, mesclar elementos do Estado Social com peculiaridades que se verificam em Estados liberais, né? E, o que é importante, deixava o recado da necessidade da integração regional. Então, a partir da Constituição de 46, a gente vai ter aquela ideia, de forma agora mais clara ainda, de que as regiões deveriam se desenvolver, né? E essas regiões, elas tinham um funcionamento próprio, mas também tinham que entrar com a ligação com as demais regiões para o desenvolvimento nacional. E a Constituição de 46 também vai trazer o Ministério Público no título próprio, certo? Bom, e aí vocês devem ter percebido que toda essa exposição do Prezi foi feita em cima dessa obra belíssima, como eu já falei, que foi objeto de foi utilizado num bloco filatélico, né, de selo, e até numa cédula, acho que 200 cruzados, uma cédula também belíssima, 200 cruzeiros, 200 cruzados, que tem essa tela de Pedro Bruno, que é chamada A Pátria, né? Antes de deturparem a utilização das nossas cores nacionais, esse quadro revela bem a construção da pátria.
Não sei se vocês percebem aí esses elementos, mas vejam. Primeiro, que o que é que se mostra aí? A participação efusiva, majoritária da mulher, né? Porque é como se fosse o instinto maternal da pátria a acolher mulheres já idosas, como aquela que está lá no fundo, não sei se vocês estão percebendo aqui, lá no fundo tecendo, né? Então, vejam que os elementos, os mais idosos ficam quase que na penumbra. Não sei se vocês percebem aqui, ó, aqui a gente tem uma mulher encostada no canto e um idoso aqui também atrás, né? Então, esses que estão na penumbra, eles não têm a iluminação da República. Eles estão ligados a aspectos do passado colonial, do passado imperial brasileiros. A gente tem uma criança que segura a bandeira, uma criança que segura uma estrela deitada aqui, a criança que está sendo amamentada, como a pátria alimenta os seus filhos, né? A gente tem uma construção da bandeira que, na verdade, simboliza a construção da própria pátria. E alguns elementos interessantes que também estão lá na penumbra, se vocês observarem bem, existem 3 quadros aqui no muro, esse muro avermelhado. Um deles retrata Deodoro da Fonseca, né? Outro retrata o Inconfidente Tiradentes e outro Benjamin Constant. Esses 3 quadros que representam, portanto, os ideais de independência, de república, de ordem e progresso que terminaram sendo colocados depois na própria bandeira, né? Então, é a partir desses elementos que a gente conclui esse ideal tão difícil e tão desafiador que é a construção de uma pátria. Eu acho que esse é o recado que a gente pode colher de todo esse caminho tortuoso, às vezes desesperançoso, que a gente vê no âmbito da política brasileira republicana. E, obviamente, com reflexos nítidos no próprio direito brasileiro, né? A gente convive até hoje com o Código Penal coalhado de aspectos inadequados para a nossa realidade, né? Vejam o Código Penal, a Lei de Contravenções Penais, né? Que não responde a contento às nossas necessidades atuais. E por isso, não apenas o Código Penal, mas principalmente o Código de Processo Penal vem sendo tão modificado, né? Algum comentário, pessoal, sobre esse quadro que vocês gostariam de apresentar? Esse é o momento, finalmente, de concluir, né? De concluir a nossa disciplina, de concluir esse contato, né, remoto, porque foi assim que foi possível ser feito, mas nesse momento de conclusão eu tenho que expressar aqui minha gratidão. E eu começo a expressar a gratidão primeiro a Caio, nosso monitor, que de maneira tão dedicada, né, tão atenciosa, ele se desincumbiu dessa missão e com as suas participações e com o trabalho feito nos bastidores da preparação das aulas, da preparação das atividades e auxiliando na correção das atividades, e assim, teve uma participação importante para que a gente pudesse colher da disciplina o que ela tinha a oferecer. Pois não, Jade? É que eu queria falar sobre a minha situação, aí se o senhor quiser que seja só depois, assim, aí eu posso falar só depois. Certo. Viu? Caio, quer falar? Oi, professor. Eu só queria agradecer a todos. Para quem não sabe, eu sou Caio, sou monitor da turma
de História do Direito, fui o monitor de vocês. Eu queria agradecer, foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha sido monitor. Então, realmente, eu aprendi tanto quanto vocês e aprendi muita coisa nova, praticamente pagando essa disciplina pela segunda vez, né? Que é uma coisa que não acontecia até determinado momento. Tipo assim, eu tive que reler muitos textos, tive que, de fato, reaprender muitos conceitos novos, né? E foi muito bom, foi proveitoso em todos os sentidos. Eu só tenho a agradecer a todo mundo e em especial ao professor Morton. Eu que agradeço, Caio. Foi muito importante a sua participação. Alguém queria falar sobre esse momento da DR? Olha, vocês não vão mais ter o desprazer de me ter como professor até o fim do curso, né? Já pararam para pensar sobre isso? Esse é o momento de vocês me xingarem, porque não vão ter mais o problema de, o professor vai ficar com marcação. Pode abrir o verbo aqui, inclusive está sendo gravado, mas nem se preocupe que esse vídeo especificamente eu vou deixar como não listado, não vai ser público não, tá certo? Aliás, vai ser público sim, porque tem a parte de império, eu vou colocar. Então, pode falar, porque vai ficar registrado. Laura. Oi, professor. Abriu o vídeo aí. Boa noite. Eu acho sobre o período, né? Então, eu não entendi muito bem aquela notas da atividade. Para mim, eu tirei 8 e está lá 7. Então, é isso, ainda tem a correção. Eu achei, assim, a carga horária pequena para o volume de conteúdo, sabe? Aí ficou muito corrido e a gente não teve nem como participar tanto quanto a gente participava em IED. Isso me deixou menos motivada, assim, para a aula, sabe? Aí ficou uma coisa muito, muito densa, muito... Porque esse período, na verdade, a gente pegou muito professor podcast. Aqui a gente tem interação, mas, assim, claro, pouco por causa da carga horária, só são 2 aulas semanais, é pouquíssimo. Mas aí a gente teve muita aula, assim, aí, menino, era quase Ave Maria. Aí a gente ficava muito, assim, com a parte do estudo em casa, porque era o único jeito de a gente aprender, realmente. Aí eu achei isso, professor, e também eu acho que assim, é um dos melhores professores que a gente já teve, tanto no primeiro quanto no segundo período. Agradeço demais a sua organização, seu comprometimento, também, inclusive, de marcar uma aula bem depois de já ter fechado a maioria das coisas. Mas aí eu achei, no início, interessante aquelas obras de Sófocles, mas eu achei muito extenso também para mim. Eu fiquei meio perdida. Teve uma hora que, quando chegou em Antígona, eu digo, rapaz, não vou ficar aqui, não. Por causa da linguagem também, entendeu? Eu não sei se valeria a pena otimizar ou recortar trechos, assim, sabe? Nessa parte, deixar ela mais participativa, eu não sei. Mas, de algum modo, eu achei ela um pouco extensa demais, a ponto de eu dizer, cara, não, hoje não. E foi isso, professor. Mas, no geral, tudo maravilhoso, não me odeie. Laura, muito obrigado pela sua, não apenas esse feedback, né, mas as suas participações poéticas, inclusive, né, durante as nossas aulas. Eu reconheço que, de fato, eu já tinha até adiantado para vocês, é uma matéria que é imprensadinha dentro de 30 horas, então é muito difícil a gente fazer essa correria, e eu também falei para vocês logo no início do nosso curso, introdução e história são 2 antípodas, vamos dizer assim. A gente tem introdução 90 horas e história do direito 30 horas. E a gente tem história do direito no segundo período, em que você está disputando ali com os novos queridinhos. É direito penal, é direito constitucional, é direito civil, né? E às vezes não tem tempo. Muitos de vocês não encontram tempo mais para a história do direito, que é tido como uma coisa sem importância, né? A gente pode ler depois e vai estar tudo bem. E é muito desafiador a gente concorrer, essa concorrência desleal é difícil. Agora, em relação, você tocou num ponto importante, em relação às atividades. Algumas pessoas me mandaram e-mail sem compreender a nota, né? Mas vejam, o que foi que aconteceu? Eu comecei a considerar a nota a partir da atividade chamada atividade 0. E aí conta
como nota mesmo, não como presença, porque todas contam como presença, mas como nota, eu vou considerar 10 atividades apenas. Então, vocês vão considerar lá da 0 até a 9. A 10 não conta para nota, certo? Porque se vocês observarem, cada ok, a atividade, valia 1 ponto. Então, se vocês têm 10 atividades, 10 pontos. Então, tem ali a nota da unidade. E algumas pessoas postularam que considerasse também a última atividade. Seriam 11 atividades, então a pessoa tirava 11. Aí eu não gosto de ficar devendo a ninguém, então eu só pude considerar 10. Tá certo? Então foi esse o critério. Pois não. Não é porque eu acho que o senhor não contabilizou a atividade 0. Inclusive, no arquivo ela está como não contabilizada. Seria da 1 a 10, então. Então a 1 a 10, exato. Então foi mal. Então, quem tiver dúvida ainda, eu não consolidei as notas ainda. Vou fazer isso até a sexta-feira, tá certo? E até a sexta-feira também, eu vou disponibilizar aqui no Cigar, que é um trabalho mais complicado, não tive tempo ainda, mas eu vou fazer o produto de vocês, que foram os vídeos. Eu sempre faço isso, né? Vocês viram, inclusive, eu coloquei até os exemplos dos semestres anteriores, os vídeos que vocês fizeram, e aí vou disponibilizar no Cigar para vocês, como um produto do seu trabalho, né? Do trabalho de vocês. Certo? Pois não, Ana? Boa noite. Primeiramente, obrigada, né, professor, pelo semestre. Como Laura falou e Caio também, com certeza foi um dos melhores professores. Não vou nem dizer do semestre, pelo menos eu venho de ciências sociais, então juntando toda essa carga, eu gostei muito da dinâmica que o senhor conseguiu levar agora nesse ensino remoto, né, que é muito complicado, tanto para a gente, imagino que para vocês também, quanto professor, sair de uma sala de aula para olhar só fotinhas redondas aqui, com certeza, muito difícil. E sobre a nota, né? No caso, a minha situação, mesmo se o senhor não for considerar a atividade 0, que é que lá no arquivo está dizendo que não foi contabilizada, a minha nota ela ainda está diferente dos cálculos que eu fiz, mesmo sem aquela atividade. Aí eu cheguei até a anotar aqui quais foram, se o senhor quiser depois, eu passo agora ou por e-mail. Pode mandar por e-mail, pelo e-mail institucional. Agora, deixa eu só dizer para vocês, as atividades que eu contabilizei foram as seguintes: a do dia 8 de junho, 15 de junho, 22 de junho, 29 de junho, 6 de julho, 13 de julho, 20 de julho, 3 de agosto, 10 de agosto e 17 de agosto. São 10 atividades no total. Então, do dia 8 de junho a 17 de agosto. Certo? Para deixar claro. Então, a gente desconsidera essa informação de que a 0 não foi contabilizada. A gente conta, então, da 0 até a 9. A 0 é do dia 8. Creio eu que sim. Pronto. Se for, deixa eu só conferir aqui. Tudo 6. Deixa eu ver aqui. Espera aí que tá lento aqui na internet. A primeira atividade é dia 8 de junho. Então, essa é a 0. Então, vai contar a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Vai até o dia 17. A do dia 24 não conta como nota. Professor, boa noite. Mas a primeira atividade o senhor informou que não valeria nota. Então deveria contar da 1 a 10, né? Não, acho que é da 0 a 9. Entendeu? Porque são 10 atividades. Se vocês tiverem questionamentos em relação a essas notas de forma específica, né, individualizada, podem me mandar para o meu e-mail institucional, que aí a gente tenta esclarecer, certo?
Então, resumidamente, foi só essa troca, que ao invés da 0 não ter sido contabilizada, foi atividade 10. Isso, Pra quem exatamente. entendeu. Isso. O que mais, pessoal, que vocês queriam desabafar aí? Professor, em relação àquele negócio, se bem que eu estou falando, mas a questão das disciplinas queridinhas e tal, não é nem isso, é o desespero, sabe? Tem umas coisas que é um desespero, e aí a gente não tem como. Quando é uma disciplina que você consegue levar mais de boa, você não fica naquela pilha. Por exemplo, semestre passado, IED eu estava mais na pilha, anotava tudo, e quase surtei em algumas coisas, por ter esquecido realmente que eu tinha assistido a aula, eu anotei horrores e esqueci que tinha assistido a aula, mas sociologia e antropologia geral, eu não anotava absolutamente nada. Me pergunte o que eu anotei, nada, mas a aula ia, sabe? Então, é bom ter esse equilíbrio de algumas disciplinas que a gente consegue levar mais de boas e outras que a gente fica morrendo. Só que esse semestre a gente morreu em todas. Aí foi muito complicado. Mas não se preocupe não, que terceiro período é pior. Ah, muito obrigada. E quando chegar no quinto, vai ser o quinto dos infernos, igual na enfermagem, porque a apelidado é assim. Também tem esse. O cara está dizendo o quarto também. Ou seja, é o curso inteiro. Então, assim, o que vocês tinham para aproveitar, podem dar adeus. Brincadeira, pessoal. Pois não, Tamires. Ana Clara, acho que tinha levantado a mão também. Depois César. Diga aí. Sobre as atividades, é uma coisa que eu queria comentar também, que no início eu fiquei assim, um pouco perdida de como fazer, de como eu iria desenvolver, que o senhor não deixou muito claro no começo. Vocês vão fazer atividade, mandem para mim em formato Word que é melhor para corrigir. Então, eu deixo assim, de sugestão para, se o senhor for adotar essa metodologia nas próximas turmas, de fazer, sei lá, um modelo, de deixar bem sinalizado para eles, que, assim, eu, nas primeiras atividades, foi um terror. A nota foi muito ruim. Então, e eu acho que assim, se eu tivesse, você tem que fazer nessa estrutura, ou desenvolver dessa forma, talvez teria saído melhor. Então, fica essa sugestão para as próximas, assim, eu já deixar mais claro um pouco, se possível. Concordo, Ana. Fica muito boa a intervenção sua. Realmente, se vocês já tinham noção desde o princípio de saber o que estava ok, o que estava incompleto, poderia fazer, né? E não de repente já saber de uma vez só. Mas vou corrigir para o próximo semestre. Né? E eu acho que até a própria ideia das respostas padrão, né, do que vocês veem lá como excelentes, ou mesmo os OKs, eu acho que serve como um parâmetro para que vocês possam desenvolver melhor, ou do jeito que eu imagino que seja melhor. Concordo. Vou anotar isso para o próximo semestre. Tamires, César, acho que já também quer falar no final. Eu? Sou eu? Bom, na verdade, queria agradecer também, né? Eu queria ter aproveitado mais as aulas, foi um semestre complicado para todo mundo, o meu foi um caos. Eu fiquei sem computador mais de mês, então fiquei perdidaça, mas não sei, por milagre, consegui recuperar. Eu gosto muito das aulas de Morton, eu ia te chamar de sádico, já que você mandou a gente xingar, né? Só que eu achei que a galera não ia entender bem, porque eu me baseio na minha experiência em introdução. Mas aí você falou do terceiro semestre, eu acho que faria um pouco mais de sentido agora a nomenclatura. Morton tem um prazer especial em nos fazer sofrer, né, e criar previsões assustadoras. A minha, como é que se diz, visão a seu respeito, professor, me desculpe, mas é o que marcou, assim, o meu coraçãozinho e todo o rancor que eu carrego, no sentido figurado, é brincadeira. Mas foi uma frase que o senhor me disse quando eu estava fazendo uma prova, a primeira prova de introdução. Faltam 15 minutos. Aquilo foi muito doloroso para mim e só faltavam 15 minutos para as 8 e não para o final do horário, dava tempo de eu terminar a prova, entendeu? Isso criou uma imagem de quem era Morton, né? A gente costuma... Mas veja, olha só, a grande magia desse, não é sadismo, na verdade o seguinte, é aquela velha técnica de a gente anunciar algo muito ruim, aí você vê, poxa, mas nem foi tão ruim assim, né?
Eram 15 minutos para as 8, não eram 15 minutos para terminar a prova. Era uma boa intenção, né? Eu faço assim, preparo vocês para o pior, que vai ser o terceiro período. E aí, quando vocês veem o terceiro, e depois vem o quarto, eles, poxa, o quarto é bem pior. Então, assim, fica muito tranquilo. Ele baixa todas as nossas Vocês elogiar. Vocês preparam para o pior, e aí chegam preparados. Esse é o objetivo. É assim mesmo. Mas, de verdade, muito obrigada, professor. Obrigada pela compreensão, né, a respeito das minhas falhas enquanto aluna, que eu sei que foram muitas esse semestre. O curso é maravilhoso, né? Eu, inclusive, pretendo rever as aulas para poder aproveitar melhor, já que o semestre foi tão atribulado. Mas é isso, né? É uma carga horária pequena, mas, como Laura disse, é muita informação, é muita coisa importante para a gente entender em que pé estamos, né? Não acho que seja um curso, como é que se diz, coadjuvante, não, pelo contrário. São as bases ali para que a gente compreenda o direito, né, atual. Acho muito, muito relevante e me ajudou muito. Eu gostei muito de fazer o trabalho, foi muito sacrificante, na verdade, muitas noites sem dormir, mas eu aprendi muito, nossa senhora, aprendi muito. Então, eu não posso reclamar. Mas é isso. Obrigada, professor, né? Obrigada, turma. As participações da turma também eram muito legais. E até, né, daqui a pouco, na verdade. Valeu. Os dois, Laura, elogiando e esculhambando ao mesmo tempo. E mulher eu agradeço, Tamires. É muito importante assim, saber de vocês essas impressões, e a gente sempre tem a intenção de aprimorar, né, de melhorar. Nem sempre consegue, mas vai tentando. Pois não, César? Depois eu abro a palavra para a Jade. Enfim, primeiramente agradecer, né, como os demais, realmente foi um privilégio ter tido o senhor 2 vezes como professor logo no começo do curso. Eu acho que dá uma estimulada, né, diante de alguns primeiros obstáculos que a gente acaba encontrando nos primeiros períodos. E aí, enfim, só com relação, não sei se é viável também, mas como sugestão, 30 segundos para o vídeo é muito complicado conseguir, assim, fechar uma linha de raciocínio em 30 segundos. Se pudesse aumentar um pouquinho, sei lá, uns 45, já dava uma ajudada razoável. Eu entendo que vai ter dificuldade depois, né, do senhor assistir, juntar tudo, mas... Não, assistir não é nem o problema é juntar num produto que não fique muito extenso. Mas eu vou pensar nos 45 segundos, os 45 dá, porque muita gente, algumas pessoas até utilizaram aquela velocidade. Exatamente. Mas foi bom, coube ali nos 30 segundos, beleza. Mas eu vou pensar em aumentar um pouquinho esse tempo, né? O ideal mesmo é que a gente não tivesse turmas tão grandes, mas a gente tem que trabalhar com o que pode. E vou ver se a gente faz uma modificaçãozinha nesse tempo no próximo semestre. Sim. Quem adiantou, o senhor pode dar um ponto a mais na questão de criatividade, né? A criatividade foi levada em consideração. Quem fez coisas diferentes assim teve uma pontuação diferenciada. Enfim, e realmente só agradecer mesmo, professor. Obrigado aí por toda a dedicação. Eu que venho de um mundo que a história não é muito admirada, digamos assim, né? Ela é meio deixada de lado no campo das engenharias. Muitas pessoas que entram lá passaram todo um ensino médio, ensino fundamental, dando pouca atenção, e foi o meu caso também. Então, para mim, foi uma dificuldade a mais, um desafio a mais, recuperar esse tempo perdido, porque hoje eu entendo a importância, né? Mas, assim, de fundamentar a importância a história para a compreensão do cenário político, social, econômico, e para a nossa vida, né? Para a nossa atuação tanto como bacharel em Direito, nas diversas carreiras, como cidadão mesmo, nessa parte da formação universitária. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, César, sempre participando. Jade quer falar antes de Tamires ou Tamires? Pode ser Tamires. É só uma pergunta, na verdade. Professor, esses vídeos vão ser publicados lá no canal? Todos. A gente não pode mandar a versão sem o...
A versão sem Agora já agilizar, não, era. pelo amor de Deus. Não, vai ter que ser assim mesmo, tem que ser nos 30 segundos. Deu certo, vai dar certo, vocês vão ver, vai ficar um produto interessante. Diga aí, Jada. Primeiro, agradecer pelas aulas, né? Mas é que eu não sei fazer muito isso, essa questão do dizer como as aulas foram boas e tudo. Mas foram, né? A única questão mesmo que eu tinha era sobre as aulas, era só esse tempo que César já falou do vídeo. Mas a outra dúvida era uma questão minha, que eu expliquei a situação, não sei se o senhor viu, né? Por e-mail, que eu não me sinto confortável em explicar aqui o que foi que aconteceu. Mas sobre a questão da frequência, que aí eu queria ter uma resposta, se teria como recuperar ou se não, só para eu ter uma resposta mesmo, porque, né, Sim. eu não quero falar aqui de novo. Não, tranquilo. Algumas pessoas ficaram realmente preocupadas com a questão da frequência, né? Porque, como é uma matéria de 30 horas, se tiver 8 faltas, já é reprovado. Mas ninguém vai ser reprovado por falta, a não ser que não tenha feito nada. Algumas pessoas se matricularam e não fizeram nada, assim, não fizeram nenhuma atividade. Aí eu até prefiro reprovar por falta do que por nota, né? Mas sai lá reprovado por falta e nota, porque eu não vou dar nota também a essas pessoas. Mas nem se preocupe que vocês receberam falta lá, mas quando eu for consolidar, eu vou colocar quem suplantou o número máximo de faltas, eu vou colocar o número máximo possível. Vou botar 7 faltas. E aí vocês não vão ser reprovados, nem se preocupe. Viu? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Com isso, a gente está se despedindo, né? Espero que a gente possa... Ana Clara está dizendo aqui... Não, isso não é nada importante, não. Tem continuidade aí no meio final. Ela está dizendo que está parecendo de vestido, a blusa amarrada na cintura. Isso é para o São João, é? Não, é porque tem um vídeo que é uma menina que é um meme, que o povo pergunta se ela vai para a festa, ela faz vou de vestido, uma blusa amarrada aqui, de botas e o cabelo solto de prancha. Aí era o estado que a gente deveria estar nos vídeos, né? Professor, mas você não seja besta, não, passando no corredor do departamento, se não falar com a gente. A gente vai lá cantinha fazer agora eu vou fazer só também uma advertência. Alguns de vocês eu só conheço ou a figura que aparece aqui, por exemplo, olha a foto que Paulo está aqui, né? Ele não vai estar assim ele não vai estar assim quando eu for ver no corredor, né? Então, assim, se eu não falar, não é porque eu sou besta, né? Porque às vezes eu não reconheço vocês. Nem todo mundo aparece, como Laura muito frequentemente aparecia no vídeo aqui, dava a cara a tapa, aí é mais fácil de eu reconhecer, mas vez por outra eu vou passar por vocês, pessoal, não estou conhecendo vocês. Esse é o fruto da pandemia, né? A gente conhece e não conhece mesmo. Mas vamos reaver isso, a gente, se Deus quiser, no próximo ano a gente está tudo presencial lá, convivendo com aqueles gatos do setor 1, gato que eu digo gato animal mesmo, faz miau, né? E aí a gente vai se rever e participar dos eventos e estar confraternizando, se Deus quiser, com saúde, né? Que é o mais importante. E eu queria deixar essa mensagem final de agradecimento, de gratidão mesmo, pessoal, porque vocês foram mais compreensivos do que eu pude ser com vocês, em relação a todas as nossas limitações e problemas que aconteceram, imperfeições, tudo o que a gente pode melhorar, né, a partir sempre do próximo período, e desejar a vocês um curso maravilhoso. Vocês possam atestar isso. Vocês começaram bem esse curso e nunca deixem de ter essa mesma gana de conhecimento, de fazer algo diferente, de ousar, de questionar, que vocês têm demonstrado nesses 2 períodos iniciais. Porque a tendência, às vezes, é a gente ficar cansado e assim, desanimado. Não percam isso. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Eu não falo só para o curso, não, para a vida de vocês. E quando a gente perde isso, a gente perde um pouquinho a vontade de viver, né?
e esse é um momento que a gente tem que exaltar essa vontade de viver, porque é o que nos faz humanos e é o que nos faz importantes nesse grão de areia do universo que é o planeta Terra, nesse grão de ainda mais insignificante que é o nosso país, mas que a nossa existência se faça sentir como importante nesse solo, certo? Com isso, eu vou encerrando aqui a gravação